Que história é essa? Que histórias são essas que temos contado aqui aos domingos? Histórias contadas por Jesus, causos. Acabamos de ouvir falar aqui o convite para contar os causos. Jesus reunia seus discípulos e contava causos. Mas aí a gente tem que parar e se perguntar, e o que isso tem a ver comigo? De que maneira esses causos, essas histórias contadas por Jesus nos influenciam? O que temos visto até agora está no Evangelho de Mateus, mas, na verdade, é no Evangelho de Lucas que tem o maior número desses causos, dessas histórias de Jesus. Inclusive algumas que são exclusivas de Lucas. Marcos só tem uma parábola exclusiva dele, e Mateus tem umas 4 ou 5. Agora, Lucas tem para mais de 12 parábolas que só estão em Lucas. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e veremos uma dessas parábolas. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhes mostrar que eles deveriam orar sempre e não desanimar. Diferente das outras parábolas, Jesus já começou a contar a parábola com o objetivo declarado. O objetivo desta parábola é mostrar para você, discípulo de Jesus, que você precisa orar sem desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. E aí cabe a nossa contextualização. Hoje as coisas não são mais assim, não é verdade? Mas nos tempos de Jesus, a justiça era extremamente corrupta. Extremamente corrupta. Só agia segundo os seus próprios interesses. Mesmo os juízes do Sinédrio, que era a corte religiosa dos judeus, eles tinham a tendência de ignorar os direitos, os interesses dos mais fracos daquela sociedade, fossem eles os pobres, de uma forma geral, mas também as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E o pior é que a lei de Deus, a lei de Moisés, ela em vários momentos lembra ao povo a importância de cuidar dos mais fracos. Toda hora nós vemos os profetas chamando a atenção dos reis e dos poderosos de que Deus iria cobrar deles pela forma como eles estavam tratando os vulneráveis. E mesmo assim, a alta corte do povo judaico era totalmente indiferente à necessidade dessas pessoas. Pior ainda, eram os juízes romanos, porque Israel estava sob domínio militar romano. Então, Roma estabeleceu o seu sistema tributário e legal em solo da Palestina. E os juízes romanos eram homens que tinham comprado o cargo deles. A história se repete? Não sei. Eram homens que não estavam ali para fazer justiça nenhuma, eles estavam ali para enriquecer. Pagaram para ser designados pretores, juízes, cônsules, e estavam ali para buscar de volta o que tinham investido. E o pior é que esses homens sequer conheciam a lei de Deus. Não tinham como
sentir nada em relação a isso. Para piorar a situação, é mais uma característica daquele tempo que nós não temos como saber. E é importante compreendermos que a justiça nos tempos de Jesus era um assunto majoritariamente masculino, a ponto de que o testemunho de uma mulher tinha muito menos valor do que o testemunho de um homem. Se uma mulher dissesse uma coisa e um homem dissesse outra, sempre valeria a palavra do homem. Para que a palavra de um homem fosse refutada, era necessário o testemunho de 3 mulheres. 3 mulheres falando a mesma coisa diante de um juiz para que o testemunho daquele homem fosse refutado. Como, então, a justiça era um assunto eminentemente masculino, a parábola de Jesus mostra uma pessoa que não é apenas uma viúva, provavelmente idosa, mas ela é alguém que não tem ninguém. Ela não tem um homem que a represente. Ela não tem um marido, é uma viúva, óbvio, mas também não tem filhos, não tem tios, parentes, primos, irmãos, que possam ir diante daquele juiz em nome dela. Agir como procuradores dos seus interesses. Não, ela estava sozinha. Como muitas vezes você se sente sozinho diante dos seus problemas. Então, agora que você tem uma noção da realidade naquele tempo de Jesus, vai ficar mais fácil para que você possa compreender o sentido dessa parábola para você na sua vida. Então, voltando ao texto, versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse para si, vejam, é Jesus que está falando isso, tá? Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto, iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, e assim Jesus termina sua parábola. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aí eu lhe pergunto, vamos mergulhar no sentido dessa parábola. Já vimos então que ela foi contada para Jesus, segundo o próprio Lucas, para mostrar para os seus discípulos que eles deveriam orar sempre, nunca desanimar. Aí eu lhe pergunto, você tem orado sempre, sem desanimar? Qual tem sido a sua atitude quando as suas orações não são atendidas? Quando você ora e ora e ora e pede por aquele filho, por aquele irmão, por aquele problema, e a solução não vem, e a pessoa não muda. Qual a sua atitude diante dessa sequência de negativas? Você persevera ou você desiste? Jesus deixou claro que temos que perseverar. Até porque o nosso Pai, ele não é um juiz iníquo. Ele não é injusto. Jesus deixou claro isso, que se pela persistência, uma viúva, que seria um exemplo de uma pessoa extremamente vulnerável, sem nenhum poder na sociedade, se ela conseguiu, pela insistência, que um juiz, provavelmente romano, que não está nem aí para nada,
só quer poder, atendesse. Jesus usou esse argumento. Se a viúva conseguiu convencer o juiz iníquo, quanto mais vocês, que são escolhidos do Pai, não vão levar o Pai a atender os pedidos de vocês. Mas, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé? Assim terminou Jesus. Aí, isso nos chama a atenção de que, apesar de muito óbvio qual o principal motivo dessa parábola, já enunciado logo de cara, será que não tem algo mais aqui? Será que ao lermos apenas a parábola, nós não estamos perdendo alguma coisa? Algo nesse contexto, até pelo fato da nossa Bíblia ser dividida em capítulos e versículos? E aí a gente começa a ler a parábola e não se dá conta de que aquela parábola foi em resposta a alguma circunstância que aconteceu antes. E é por isso que a gente tem que buscar sempre o contexto daquilo que a gente está lendo na Bíblia, para que possamos extrair daquele texto o ensinamento que se aplica à nossa vida. Por isso é que eu peço que você volte um capítulo para Lucas 17. Lucas 17, versículos 20 a 37, que a Sociedade Bíblica chamou esse trecho de a vinda do reino de Deus. Esse é o contexto no qual Jesus apresentou para os seus discípulos a parábola da viúva persistente. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu para os fariseus que o interrogaram: o reino de Deus não virá de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá ele está, porque o reino de Deus já está no meio de vocês. O reino de Deus já está em vocês, porque a palavra grega aqui ela pode significar tanto em quanto entre. O que é que Jesus quis dizer? Ambas as coisas. Quando começou a pregar, Jesus disse: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. E aí ele continuou, versículo 22. Depois disse aos seus discípulos. Percebem que houve um hiato aqui? Ele primeiro respondeu para os fariseus que o questionaram sobre o reino de Deus e certamente estavam preocupados com questões políticas, porque nós sabemos, pelo estudo da história daquela época, que a grande preocupação dos judeus era se livrar dos romanos, era restabelecer a sua autonomia política. E se acreditava que o Messias, o filho de Davi, seria um grande rei que libertaria Israel do domínio romano. E os fariseus estavam interrogando Jesus a esse respeito. Uma visão muito política da realidade espiritual. Aí Jesus diz para eles: não, olha só, vocês estão enganados. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está aqui. Mesmo com os romanos aqui em volta da gente. A esperança de vocês está fora de posição, ela está mal situada. E aí, depois dele ter dito isso para os fariseus, aí ele vira para os seus discípulos e diz: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Deixando claro que esses dias não seriam naquele tempo, né? Não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui ele está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, quando o dia do Filho do Homem, isso é uma afirmação que para nós pode perder o sentido. O dia do Filho do Homem
é o momento em que o ungido do Senhor vem para assumir o trono. É a volta do rei. Quem gosta daquela trilogia do Senhor dos Anéis deve já saber que foi inspirada na Bíblia. E por isso que tem aquelas batalhas que parece que está tudo perdido e, de repente, dá uma reviravolta na batalha, porque chega um poder sobrenatural e acaba com tudo. Aí você fica assim, ué, acabou a batalha? Como assim? Porque a nossa guerra é espiritual. E aí Jesus diz que a vinda do Filho do Homem, o dia da vinda do Filho do Homem, será como um relâmpago. Um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas ele continuou dizendo, mas antes que isso aconteça, é necessário que ele, o Filho do Homem, ele, sofra muito e seja rejeitado por toda essa geração. E aí vem o alerta. Atenção ao alerta. Aquela hora que rufem os tambores, alerta, sinal de alerta piscando, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O Filho do Homem, quando ele vier, será como nos dias de Noé. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Estava todo mundo lá vivendo normalmente, o maluco do Noé construindo a arca dele, nem está nem aí, e de repente, chuva, muita, água brotando no meio da terra, e todos morrem afogados. Jesus continuou. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Ló, o sobrinho de Abraão. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Depois que a terra foi destruída pelo dilúvio, Deus prometeu que não destruiria mais a terra por dilúvio, por água, mas destruiria pelo fogo. Eu não sei o que é pior, né? E aí, uma pequena amostra disso aconteceu em Sodoma e Gomorra, criando, inclusive, o que hoje é o Mar Morto. Né? Uma região que não tem absolutamente nenhuma vida, dá o nível de salinidade da água. Vocês sabiam que no Mar Morto, se você mergulhar, você simplesmente não consegue ir para o fundo? A água te joga para cima. É impossível você mergulhar ali. Né? Você não chega a bater. A água deve ser dura dessa, né? Mas ela te mantém boiando. Não tem como, é impossível você conseguir se afogar lá. Né? Se bem que tem gente que consegue qualquer coisa. Mas Jesus está dizendo que o dia da vinda do Filho do Homem será tão surpreendente, tão inesperado, quanto foram os dias de Noé e os dias de Ló. E aí ele continua dizendo, versículo 30, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás de coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Ló foi tirado com a sua família de Sodoma para não morrer junto com os seus vizinhos. Mas a mulher dele, no meio da fuga, olhou para trás e virou uma estátua de sal. E chega Jesus e diz, lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, do jeito que a conhece, a perderá. E quem perder essa vida, a preservará. E eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada, outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada, a outra será deixada.
Não lembra aquele filme, Deixados para Trás? Aliás, hoje de manhã me mostraram uma versão dos Simpsons para o Deixados para Trás. Muito interessante. Os Simpsons realmente têm uma profundidade, às vezes, né, surpreendente. As pessoas simplesmente desaparecem. Se haverá realmente o arrebatamento e aqueles que não crerem em Jesus serão deixados para trás ou não, há muita controvérsia sobre isso. Mas o que Jesus está dizendo para a gente é que a vinda do Filho do Homem será surpreendente, inesperada. E aí os seus discípulos, diante disso que ele falou, lhe perguntaram: Senhor, onde? Onde isso acontecerá? Essa história da pessoa ser tirada, onde? Onde? E a resposta dele foi enigmática, terrível até. Onde houver um cadáver, se ajuntarão os abutres. O que é que Jesus quis dizer com isso? Ele mesmo não explicou, não está no texto. Mas o interessante é que foi imediatamente depois dele ter tido essa conversa com os seus discípulos, não foi com os fariseus, foi com os seus discípulos, que ele virou para eles e contou a parábola da viúva persistente. Como era necessário perseverar em oração, principalmente nos tempos maus. Principalmente quando parece que está tudo desabando ao seu redor. Quando parece que você foi abandonado. É aí que você mais tem que orar. É aí que você tem que perseverar. Porque nessa escuridão terrível, nesses tempos tenebrosos, mesmo que tudo pareça estar desabando, o juízo final aproximando, nós precisamos confiar no amor de Deus por nós. Amor que se provou no sacrifício de Cristo na cruz. Como alguém poderia ter qualquer dúvida em relação ao amor de Deus? Basta olhar para Jesus. É a prova do amor de Deus por você, por mim. Todas as vezes que eu não tenho resposta para uma oração e sou tentado a achar que Deus não se importa comigo, eu me lembro de Jesus. Como eu poderia afirmar uma coisa assim, diante do que Jesus fez por mim? Então, por mais que tudo pareça estar perdido, Jesus está dizendo aos seus discípulos, portanto, ele está dizendo a você que você pode confiar, que você deve perseverar em oração, mesmo nesses tempos muito difíceis, porque o nosso Deus não é um juiz injusto, não é um romano iníquo, que só está em busca de poder. O nosso Deus te ama. E é por isso que você deve perseverar em oração com Ele. E aí ele completa a sua parábola dizendo, quando o Filho do Homem voltar. Percebe que agora faz sentido ele falar isso? Ele está concluindo um raciocínio que ele começou lá atrás, com seus discípulos, no capítulo anterior, falando sobre as características da vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem não é a chegada do reino de Deus. O reino de Deus já chegou. Assim que Jesus nasceu, o reino de Deus chegou. A questão agora não é mais essa, a questão é o estabelecimento do reino. É o fim da história. O fim da história ainda não chegou. É aquela dicotomia, é aquela tensão entre o já e o ainda não. Sim, o reino de Deus já chegou, mas ainda não foi plenamente estabelecido. E vivemos nessa tensão, nós cristãos, quem é do mundo está nem aí. Mas nós cristãos vivemos nessa tensão. Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Essa é a grande pergunta que fazemos. Porque nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos isolados
Como Noé, provavelmente, seus parentes se sentiram sozinhos, isolados, enquanto estavam construindo a arca. Nós estamos vivendo dias difíceis, tempos realmente tenebrosos, como os dias de Noé, como os dias de Ló. Um exemplo da história, não tão recente assim, lá pelo ano 450 aproximadamente, um dos grandes pais da igreja, Agostinho de Hipona. Hipona é uma cidade próxima a Cartago, no norte da África, onde hoje é a Tunísia. Agostinho, um grande bispo na época, já um homem idoso, assistiu à destruição do Império Romano. Império Romano que desde Agostinho se afirmava cristão. E de repente, tribos germânicas, algumas delas até já cristianizadas, porque já viviam no meio do Império Romano há muitos séculos, mas outras não, né? Os hunos, por exemplo, não eram cristianizados ainda, entrando dentro do Império Romano e saqueando as cidades. Agostinho, já idoso, teve que ser levado numa maca para fora da sua cidade, porque a cidade ia ser invadida por uma tribo germânica chamada os vândalos. Daí que vem o termo. Esse cara é um vândalo. O nome da tribo era essa. Imagina, né? Quem é você? Eu sou um vândalo. Pô, fala muito do seu caráter, né? Então, os vândalos chegaram no norte da África arrasando com tudo. E 200 anos depois, quando essas tribos germânicas se cristianizaram, aí chega a invasão muçulmana e leva todo o norte da África de novo. Gente, parece o fim do mundo. Para eles, foi. Para muitos deles, foi. Nós estamos vivendo uma circunstância histórica no mundo inteiro, não apenas no Brasil. As coisas que estão acontecendo no Brasil são um reflexo de coisas que estão acontecendo no mundo como um todo. E isso realmente nos leva a achar que nós estamos vivendo tempos como os de Agostinho. Eu, pelo menos, penso assim. De repente, eu sou paranoico, não sei. Só eu que penso assim, que alguma coisa está estranha, que as coisas parecem estar muito pesadas. Só eu ou mais alguém? Ah, que bom. Então, não estou doido sozinho. Ótimo. Em dias ruins como esses, em que as necessidades são críticas, a nossa oração, segundo a própria orientação de Jesus, deve ser perseverante e devemos manter a confiança de que o Rei virá. Então, é o binômio perseverança e fé. É disso que essa parábola está falando. Não é apenas ser insistente na oração, mas é ser confiante de que não importa as circunstâncias que estejamos vivendo, o nosso Senhor nos ama e Ele quer nos livrar, Ele quer nos levar para o seu reino. Perseverança no clamor, confiança na sua justiça, na justiça de Deus. Mas até quando? Até quando devemos perseverar em oração? Os sinais estão todos aí. Os sinais que Jesus nos apresentou lá no grande sermão escatológico dele, do final de Mateus. Ele apresentou uma série de sinais do final dos tempos. E nós estamos vendo esses sinais ao nosso redor. Na sociedade ocidental, sociedade da qual nós fazemos parte, sociedade que foi construída em cima de valores cristãos, os valores do respeito ao indivíduo, do respeito às mulheres. É só você ver em sociedades não cristãs se as mulheres são tratadas igual aos homens. Veja se é ou não verdade isso. Nas sociedades ocidentais, onde esses valores cristãos foram implementados na sociedade, hoje as sociedades estão se virando contra os cristãos. E os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo punidos,
estão sendo cancelados. Essa manhã, inclusive, um irmão nosso aqui da igreja comentou comigo que um colega dele de trabalho postou nas suas redes sociais, enquanto estava de férias, o tal videozinho do Simpsons falando do arrebatamento. Um outro colega de trabalho foi reclamar com a direção da empresa, dizendo que se sentiu insultado, ofendido pelo desenho dos Simpsons. E o cara está prestes a perder o emprego, porque postou um desenho dos Simpsons. Gente, é muita loucura. É até difícil de entender o que está acontecendo. Essa é a realidade que nós estamos vivendo nas sociedades ocidentais. Perseguição. Há países, na Alemanha, por exemplo, foi criada uma lei proibindo as pessoas de ficarem paradas em frente a clínicas de aborto. Por quê? Não pode ficar parado em frente? Não, não pode. Por que não? Porque pode estar orando. É proibido ficar parado em frente a uma clínica de aborto orando. Gente, o cara não está falando com ninguém, não está tentando impedir ninguém de entrar na clínica, está só lá orando. Não pode. Não pode. Quer orar, vou orar em casa. Não enche o saco. Graças a Deus, essa lei, pelo menos, foi revertida na Suprema Corte Alemã. Essa lei caiu. Na Índia, aí é pior ainda, né? Porque aí não é uma sociedade que tenha como base os valores judaico-cristãos, né? Na Índia, vários estados indianos aprovaram leis semelhantes às leis muçulmanas que proíbem a conversão de hindus. Se o hindu se converter a outra religião, seja o cristianismo ou o islamismo, vai ser preso, vai ter seus bens confiscados. E quem foi o agente da conversão vai ser preso. No Islã é pior, porque quem se converte é morto. Não é só preso. É preso, depois julgado publicamente, depois morto. É o Islã, está na Sharia isso. É a religião do amor. Eu não sei como podem pensar isso. Aliás, a palavra Islam não significa paz, significa submissão. Se você se submeter, você vai ter paz. Se você não se submeter, você vai ter 7 palmos. Ponto. Tá muito claro isso, é só ler. Ninguém sabe por quanto tempo isso vai perdurar. Essas circunstâncias que vivemos aqui no mundo ocidental, as perseguições, e se está ruim para nós, imagina para os cristãos chineses. Gente, Hong Kong era um centro de distribuição do evangelho, ali na região do sudeste da Ásia. Hoje, todas as igrejas em Hong Kong foram fechadas. Os cristãos estão sendo perseguidos, presos. Pastores, vários pastores presos, para quebrar toda a influência não chinesa na sociedade. Tailândia, que é budista, perseguindo cristãos. Gente, os cristãos estão sendo perseguidos em todos os lugares. São, literalmente, centenas de milhares de cristãos mortos todos os anos. Na Nigéria, são dezenas de milhares por ano. Na Nigéria, Moçambique, Angola, aqueles países ali da região subsaariana, vários grupos terroristas de inspiração islâmica chega arrasando com as vilas de maioria cristã. E ninguém faz nada. Nem sai na mídia. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Esse é o mundo. E todas as semanas, no nosso encontro de oração, nós oramos pela igreja perseguida. Somos poucos. Somos pequenos. Mas o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. E Ele nos chama para perseverar em oração, apesar de parecer que não recebemos nenhuma resposta. Mas até quando? Poxa, Leonardo, você está perguntando isso pela 3ª vez. Porque a resposta nem sempre nos agrada.
nem sempre nos agrada. Jesus disse, lá nesse tal sermão escatológico dele, do final de Mateus, quanto ao dia e a hora em que essas coisas todas vão acontecer, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho. O Filho não sabe. Pô, mas o Filho não é Deus? É, mas ele se esvaziou da sua glória para vir como um homem. Ele se autolimitou. Então ele também não sabe. Lógico, agora o Filho já está glorificado ao lado do Pai. Agora ele já sabe quando ele vai voltar. Né? Ele não vai ser pego de surpresa por Deus. Volta agora. Não é assim, ele já sabe. Mas agora ele já não está mais limitado a essa dimensão nossa aqui. Somente o Pai sabe. Somente o nosso Senhor sabe quando o Filho voltará. E aí sim, aí vai acabar. Mas por que demora tanto? Por que demora tanto? Aí eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro. Abre a sua Bíblia, vai lá, 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, porque sem arrependimento ninguém vai ver Deus, não. Tá? Tem que se arrepender. Jesus não está atrasado. Não está atrasado, ele tem o tempo dele. Gente, Pedro falou isso, Pedro já morreu há quase 2000 anos. Mas ele tinha a expectativa da prontidão da volta de Jesus. Agostinho, 400 anos depois, também tinha a mesma expectativa. E outros que vieram depois deles. E nós também temos. Será que finalmente será a chegada de Jesus será na nossa geração? Nós não temos como saber. E Tiago, capítulo 5, volta um pouquinho na sua Bíblia, de 2 Pedro para Tiago, capítulo 5, vou ler a primeira metade do versículo 7 e emendar no versículo 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Próxima a quanto? Olha, na pior das hipóteses, para cada um de nós está tão próxima quanto o tempo da nossa existência. Porque quando morrermos, para nós, o Senhor já voltou. Então esteja preparado, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Então esteja preparado, a vinda do Senhor está próxima. E para encerrarmos com Lucas novamente, voltando a Lucas, capítulo 21, portanto, diante disso tudo, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e permanecer de pé diante do Filho do Homem quando ele voltar. Isso pode acontecer quando você morrer, e você estará lá de pé diante do Filho do Homem. Então esteja atento e ore, porque você não sabe o dia em que você estará diante do trono. Passa rápido. Passa muito rápido. E fica aquela grande pergunta que eu estimulo você a se fazer. O que é que isso tem a ver comigo? Caraca, final dos tempos? O cara enlouqueceu. Não. Gente, é a realidade da vida. Pedro disse que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia, naquela passagem de 2 Pedro que lemos.
Então, o tempo para Deus não tem o mesmo sentido que tem para nós. A nossa vida é um sopro, passa muito rápido. Por isso que a gente tem que perseverar em oração e precisamos manter a fé. Concluindo, depois de alertar seus discípulos sobre a vinda do reino de Deus, Jesus lhes contou uma parábola, a parábola da viúva persistente, dedicadamente, declaradamente, melhor dizendo, para lhes mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em tempos difíceis, como os que estamos vivendo, pode parecer que Deus não esteja ouvindo suas orações, mas isso não é verdade. Ele está ouvindo sim. A resposta virá. Jesus voltará, a justiça de Deus finalmente triunfará. Podemos confiar e entrar no descanso do Senhor. Amém.